Ah, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém? Meu nome é Zilda Mendes, bem-vindos de volta à Palavra que Cura. Obrigada por clicar nesse vídeo. Se você tá gostando dos conteúdos, se você tá aprendendo, escreva, deixe sua mensagem aí, me ajuda aí para que eu possa falar mais do que você mais quer que eu fale, de Deus, do Espírito Santo, gente, de Jesus. Aí tem também, hoje eu vou falar sobre o perdão. Gente, é muito importante quando nós perdoamos. É muito importante quando nós entregamos essa bênção, né? O perdão é uma bênção. É um alívio na sua alma, no seu coração, né? Eu já falei para vocês aqui que esse canal é muito novo, então se você deixar o seu like, se você me ajudar, o próprio YouTube encarrega de mandar esses vídeos mais e mais para outras pessoas, porque se você tá achando que é relevante, que tá te ajudando, também pode ajudar outras pessoas, amém? Então, é esse recadinho que eu quero deixar para você hoje. Então, sem mais delongas, eu quero ler aqui em Gênesis 50, 20, que é uma mensagem muito importante. E ele diz aqui assim, ó. Eu vou colocar meu óculos, né? Porque diz assim, ó. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aí ainda diz assim, ó, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e falou ao coração. Olha só, gente, eu quero falar para vocês aqui que quando José, novo, rapazote, ele foi vendido, primeiro ele foi jogado num buraco, né? Ele poderia ter quebrado braço, perna, costela, cabeça, né? O pescoço e tal. Mas Deus preservou a vida dele. Depois ele foi vendido. Gente, ele foi andando da onde ele estava até chegar no Egito. E o que acontece? Ele sobreviveu. Eu acredito que ele deve ter passado sede, fome, porque ele estava sendo como escravo. Por mais que ele não fosse, mas ele estava sendo vendido como tal. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Como que as pessoas veem você? Tem os invejosos de plantão, que vai ter inveja do seu trabalho, né? Da sua comunicação, né? Sempre vai ter esses empecilhos. E também, quando ele chegou lá, né? Todos já sabem a história. O Potifar pegou ele, comprou ele, levou para casa. E tudo onde ele colocava as mãos era abençoado, era próspero, era diferente. Então, ele percebeu, ele falou assim, esse homem tem algo diferente nele. Potifar, ele percebeu que José tinha um Deus. Aí o que ele fez? Ó, José, como eu sou uma pessoa muito ocupada, então tudo que você pode tudo aqui nessa casa, você só não pode tocar na minha esposa, mas o resto eu sou superior a você, mas abaixo de mim é você. Tá. Então José ficou nisso. E a mulher de Potifar não fazia nada. Gente, cabeça vazia é a oficina do Satanás. E a mulher dele não fazia nada. Então, acredito eu que ela ficava assim desejando ele, porque ele era novo, ele era forte, ele era robusto, ele era bonito, né? E aí ela desejou ele. E ele temendo a Deus falou: "Não, mulher, eu não quero. Jamais. Então ele preferiu sair correndo, ela rasgou as vestes dele,
falou que ele atacou ela e não foi nada disso, mas mesmo assim ele foi para prisão. E, né, depois lá ele falou os sonhos do copeiro, falou os sonhos do padeiro, mesmo assim ele continuou na prisão. Só depois que ele saiu, que ele foi revelar o sonho do rei, é que ele saiu da prisão e depois ele virou governador. Mas até chegar nisso, foi uma longa caminhada, foi um processo doloroso, foi algo que machucou José. Mas você acha que ele ficou com aquilo no coração? Não. Sabe por quê? Porque José, ele conhecia Deus. Então, quando você conhece verdadeiramente a Deus, você não guarda raiva, rancor, mágoa, tristeza, não guarda. Você não fica magoado com aquela pessoa, né? Ou aquelas, enfim. Então, quando os irmãos dele encontraram com ele, primeiro que eles já falaram assim, eles pediram perdão e falou, você pode fazer com a gente o que você quiser, porque realmente você tá certo, né? Então Deus fez ele de governador e os irmãos ficou na mesmice, trabalhando no campo e não mudou de vida, só mudou de lugar, né? Que aí eles foram para lá por causa da grande fome, então José perdoou eles. Mas o pai de José, ele faleceu. E quando o pai dele já não estava junto deles, então eles falaram, agora José pode vingar, porque meu pai já não vai ver mais. Aí eles foram na presença de José, porque não era, eu vou agora e chega lá e entra na presença de José. Ele era governador. Aí ele pegou e falou assim, eles chegaram na presença dele, né, e falou assim, olha, agora a gente sabe que você pode fazer a vingança. José falou, meus queridos, eu vejo que vocês ainda não liberaram o perdão. Por que José, naquela época, ele estava já como governador e os irmãos dele ainda continuavam na mesmice? Porque os irmãos sabiam o que eles tinham feito com José. Eles sabiam que José tinha sofrido horrores e hoje José estava num patamar bem alto e eles estavam lá embaixo, né? Sendo sustentado por José, tal, pelo Egito, aquela coisa toda. Mas o que eu aprendo com isso? Quando você perdoa de verdade, quando você está de verdade, com o coração limpo, com o coração cheio de amor. Gente, o amor, ele é lindo, ele é maravilhoso. O amor é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Não tem palavras para descrever o quão maravilhoso é o amor. Gente, por que Jesus falou assim, amar o teu próximo como a ti mesmo? Porque o amor, ele supera tudo. E José amou os irmãos dele independente do que aconteceu. Foi sofrido? Foi, mas José aprendeu a perdoar, José aprendeu a superar os obstáculos, ele superou a prisão, ele superou o buraco, ele superou a caminhada, ele superou tudo, ele superou o julgamento que não era verdadeiro, que falaram que ele tinha meio que querer atacar a mulher de Potifar. Não é verdade. Mesmo assim, ele suportou tudo. Quando o lagarto vai virar borboleta, tem muitas frases, né, na internet hoje que fala assim, o processo dói, suporta o processo que você verá, você viverá, viva o propósito, que você suporta o processo que você viverá o propósito. Desculpa, gente. E aí, realmente é assim, crescer dói, perdoar dói, mas é uma libertação. Então, quando os irmãos de José
se viram numa situação assim, agora não tem mais nosso pai para nos proteger, agora a gente pode morrer. A gente está numa terra que ele manda, que ele cuida, por que não, né? Ele pode vingar. Mas José falou assim: meus queridos, vocês estão enganados. Eu não quero vingança. Eu quero perdão, eu quero amar vocês. Então, se tem alguém... Eu já contei pra vocês, né, que quando eu era nova, eu tinha... Na verdade, eu tinha 5 anos, minhas irmãs nasceram em abril, em maio eu fiz 6 anos. Então, praticamente 6 anos mais velha do que elas, gêmeas. Então, minha mãe falou: ó, vocês vão cuidar. Porque minha mãe trabalhava, aquela coisa toda. Então, eu tenho uma irmã que ela é mais velha que eu, 1 ano e pouco, não chega a 2 anos. Mas eu tenho essas duas que são mais novas que eu, 6 anos. Então, a gente cuidou delas, a gente cuidou do nosso jeito. A gente não tinha recursos, assim, falar: ai, vocês vão falar coisas boas. Não, a gente falava o que vinha na cabeça, o que a gente ouvia, o que a gente... né? A gente não tinha sabedoria, a gente era criança. Então, eu tenho uma irmã que ela tem mágoa de mim. Outro dia mesmo ela falou muitas coisas horríveis, né? E eu falei pra ela, olha, independente do que acontecer entre eu e você, eu vou continuar te amando. Te amando. Eu amo ela, eu oro por ela, mas... por que ela tá assim? Porque ela não conseguiu liberar o perdão. Eu falei: nega, eu chamo ela de nega, né? Eu falei: eu não lembro mais dessas coisas. Gente, eu tinha um namorado que eu vou contar só um trechinho aqui só pra vocês verem por que acho que aconteceu essa mágoa muito grande assim. Eu tinha um namorado que ele era o dono da rádio onde eu trabalhava. Então eu fui para Porto Seguro e coloquei a minha irmã. Ela tinha... Eu acredito que eu tinha uns 18... Eu não lembro se era 18, 19, 20. Era por essas... Eu tinha terminado o 2º grau. E aí a gente viajava, né, pra fora. Assim, tipo assim... A gente veio até pra Porto Seguro. E aí eu falei: bom, quem vai ficar no meu lugar? Então eu coloquei a menina da recepção no meu lugar. Eu era diretora, né? Que eu namorava com o dono. Então eu tinha 3 anos que eu namorava com ele. E aí coloquei minha irmãzinha na recepção. E minha irmã era muito linda. Era um chuchuzinho. Até hoje elas são. E aí ela foi e namorou com o meu namorado de 3 anos. E quando eu cheguei, gente, eu fiquei tão brava, que eu falava coisas horrorosas. E cheguei a fazer coisas ruins com ela, né? Tipo, eu cheguei a bater nela e tudo mais, e falava coisas horrendas. E acabei mudando da casa dos meus pais, que foi aí que eu fui pra Goiânia. E a gente ainda namorou 2 anos, mas já não foi mais a mesma coisa. E, enfim... Aí, outro dia ela falou, né? Falou: eu sonhei e tal, isso, aquilo outro, coisas ruins que eu falava pra ela. Falei: nega, eu já nem lembro disso mais. Ou seja, eu fui ofendida, né? Na época. Ela virou pra mim e falou assim: você que fez, você não lembra, mas eu nunca esqueço. Aí eu peguei e falei: você quer saber? Falei: nega, eu já sei como que ela é explosiva, ela é sanguinária. E eu peguei e falei: olha, independente do que acontecer, minha irmã, eu vou continuar te amando. Independente do que você falar, eu vou continuar te amando. E eu bloqueei ela, mas não é porque eu bloqueei que eu quero mal ela, que eu não, sabe? Eu amo a minha irmã, mas eu tive que fazer isso pra não dar pano pra manga. Amém? Então, perdoe a pessoa que te ofendeu ou que você ofendeu ela. Busque o perdão, busque o amor, ame essa pessoa incondicionalmente. Faça o que Jesus falou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, glória a Deus por esta palavra, e é isso que eu quero deixar para você hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.